Amém, irmãos? Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto. Te agradecemos, Senhor, porque podemos aprender de Ti. Que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegamos ao segundo capítulo de Naum. E esse capítulo é um capítulo muito interessante. Quando nós vemos no hebraico, ele tem alguns aspectos que praticamente são únicos aqui no livro. Uma sonoridade, um conjunto de palavras. O que Naum está fazendo aqui? Naum está nos jogando para um cenário de guerra. É como se você fosse transportado para os dias da destruição de Nínive. Porém, ele está fazendo isso antes de acontecer. E todos os fatos que são narrados aqui são comprovados que aconteceram na destruição de Nínive anos depois. Então, na medida que nós formos avançando, o que nós vamos perceber? Primeiro, o dia dos arrogantes, o dia dos orgulhosos, sempre chega. Segundo, não existe nação que é mais poderosa do que Deus. Se alguma nação se torna grande, se algum povo se torna grande, é porque Deus assim o quis. E porque de uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos, aquilo é usado para os planos e para a glória de Deus. Então esse capítulo 2 aqui, nós vamos ver cenas fortíssimas da destruição de Nínive. Os reis de Nínive, eles se comparavam a leões. Eu tive estudando algumas literaturas, existem cartas de 3 reis, de Senaqueribe, de Esaradom, seu filho, e do último rei, Assurbaníbal, em que eles simplesmente se comparam com leões. Existem murais onde o rei Assurbaníbal aparece caçando leões de mão vazia. Naquela época, na Mesopotâmia, região que é hoje o Iraque, haviam muitos leões. Hoje em dia na região você já não vê. Mas naquela época chovia muito, havia muita vegetação. E os leões aproveitavam disso por quê? Tendo vegetação, eles tinham alimento, porque os animais dos quais eles caçavam tinham muita erva para comer. E ao mesmo tempo que a erva servia para deixar os animais bem gordinhos, ela também servia de proteção para que o leão pudesse atacar sem ser visto. Então o número de leões na região era muito grande. E aí os imperadores assírios diziam que caçavam de mão limpa, entendeu? Se comparavam a leões. Na cidade havia uma série de gravuras, de pinturas, de murais, mostrando isso daí. E aí o que Deus vai mostrar? Vai mostrar que mesmo eles se achando muito poderosos, a destruição deles viria. E eles não teriam como escapar. E eles teriam que enxergar que eles não eram grandes, que grande é apenas Deus. Amém? Então vamos lá. Naum, capítulo 2, versículo 1 diz assim: O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Veja que interessante, o destruidor aqui, ele é comparado como aquele que dispersa, aquele que faz espalhar tudo. Essa é a figura do destruidor aqui. Então o que ele está dizendo? Olha, Nínive vai virar pó, Nínive vai ser totalmente dispersa e não vai ficar registro nenhum. Já falei na palavra passada, Nínive foi destruída em 612. Deixou de existir a cidade.
outros lugares que foram conquistados continuaram existindo após a conquista. Nínive não. Por exemplo, a cidade de Babilônia, que era uma cidade rival, ela foi conquistada pelo Império Medo-Persa, mas ela continuou existindo. Ela foi deixar de existir bem depois. Alexandre o Grande, o Império Grego, passou pela cidade de Babilônia. Agora, curiosamente, Deus decretou um destino para Nínive, em que ela deixaria de existir. Vejam, somente 2.500 anos depois, é que eles conseguiram desenterrar a cidade de Nínive. Não tinha mais nada, prende. Não tinha mais nada. Entendeu? Riscou, Deus arrancou com raiz e tudo. Amém? Vamos lá. Versículo 2. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus ramos. Veja que interessante. Essa carta, aliás, esse livro, está sendo divulgado em meio ao povo judeu. O povo judeu é tributário do Império Assírio. Um dos seus reis, chamado Acás, quando se viu pressionado pelos sírios e pelo Reino do Norte, naquela época de Acás o Reino do Norte existia, ele pediu ajuda para o imperador assírio chamado Tiglat-Pileser. Esse Tiglat-Pileser, quando viu a fraqueza do rei Acás, ele veio sobre Judá e pediu tributo. Falou, eu te ajudo, mas eu quero tributo. O rei Acás juntou uma série de utensílios, juntou tesouros e deu para Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser olhou e falou, não, eu quero mais. E aí ele invadiu a cidade, saqueou tudo que ele queria. E a partir dali começou a cobrar tributos do rei Acás. Então assim, sempre a Assíria foi uma ameaça. Houve a ameaça de Senaqueribe, que chegou a sitiar Jerusalém. Deus miraculosamente livrou. Mas sempre eles incomodaram, sempre eles deram trabalho. E o fato de punir a Assíria é uma boa notícia para o povo, porque aquele que estava oprimindo o povo ia deixar de oprimir. Desses dois versículos, o que o profeta está falando? Olha, a invasão da Assíria é iminente. Vocês vão ser derrotados. E essa derrota vai trazer refrigério para o nosso povo. Amém? Versículo 3. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlata. Os carros como tocha flamejantes no dia da sua preparação. E os ciprestes serão terrivelmente abalados. Veja que interessante. Os escudos do exército assírio eram de cobre bem escuro. Por isso que fala da escarlata. O que o profeta está falando aqui? Da organização do exército assírio. Mostrando o quê? Que assim que a invasão se aproximava, o exército assírio ia tentar evitar essa invasão. E eles iam estar todos preparados. Quando o texto fala dos ciprestes, o que está falando? O exército assírio tinha poderosas lanças. Lanças muito longas, que eram feitas de pinho. O pinho daquela região era extremamente forte, o pinheiro, chamado de cipreste. E é o que ele está falando aqui, olha, as lanças que vocês confiam tanto vão ser abaladas. Os carros que fazem tanta diferença na batalha vão ser abalados. Vocês vão se organizar, vocês vão botar toda a roupa. O exército assírio usava uma vestimenta muito bonita,
Dizem os historiadores que quando o exército se alinhava, eles eram tão bem vestidos e tão iguais às roupas que eles pareciam muito maiores. O medo que eles geravam só do alinhamento do exército, já psicologicamente, abalava os povos conquistados, porque tinha nações que eles iam, que o exército não tinha nem uniforme. Mal e mal o rei, os capitães tinham um cavalo um pouco melhor, daí eles se deparavam com aquela máquina de guerra, com carros, com tudo. Então, assim, era notório no mundo antigo o poder do exército assírio, a organização, os equipamentos, as armas, as boas lanças, os bons escudos, as couraças dos homens. Então o profeta aqui está falando, olha, vocês se vestem todo, mas é o seguinte, as lanças de vocês vão ser abaladas. É uma figura do quê? Uma figura da derrota do exército. E aí o texto continua, versículo 4. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Veja que interessante, carros não eram tão usados dentro das cidades. Por quê? Porque a manobra deles dentro da cidade não era tão boa. Nas conquistas, apenas alguns carros entravam dentro da cidade. Esses carros eram equipados com lâminas nas rodas. E ao passar no meio do exército inimigo, cortava as pernas. O que o versículo está mostrando? Que na queda de Nínive, o exército invasor também ia invadir com carros, e eles iam colidir uns com os outros. E eles iam se parecer como tochas, por quê? Porque vários carros dos ninivitas, dos assírios, iam ser incendiados. Agora, tem um ponto interessante desses versículos. No meio cristão brasileiro, tinham alguns filmes que diziam que o profeta Naum viu o futuro. Que diziam que o profeta Naum tinha sido transformado para os nossos dias, e ao ver nossas cidades, ele viu o farol dos carros. E dessa maneira, eles queriam colocar essa cena no final dos tempos. Nada mais absurdo, nada mais fora de contexto. Se um dia você vê algum estudo, você vê alguma coisa, ó, Naum viu o futuro, rejeite. Por quê? Porque a profecia de Naum é clara, é destruição de Nínive. Tudo que nós estamos vendo nesse livro aqui se cumpriu. Entendeu? Eu já vi gente falando que como o escudo era vermelho, era escarlata, o profeta estava falando de Ferraris andando na rua. Esse é o absurdo de algumas igrejas brasileiras. A pessoa até acha que está falando algo bacana, algo bonito, que vai impressionar, vai fortalecer a fé. Mas, irmãos, a Bíblia não precisa de ninguém que a defenda. A Bíblia só precisa ser explicada de maneira correta. Você imagina o caos? O que é uma cidade do tamanho de Nínive, irmãos? Nínive era grande. Nínive devia ter algo em torno de 1 milhão de habitantes tranquilamente. Era uma metrópole. Agora imagine uma cidade como essa, sendo derrubados seus muros, o exército invasor entrando, e dentro da cidade ocorrendo uma guerra, inclusive com carros, que ao passar, chegava a ter o poder de cortar as pernas das pessoas. Então a cena aqui é feroz. E o que é interessante é que uma das forças do exército assírio foi totalmente destruída pelo exército babilônico. E os carros deles viraram pó.
E dentro da cidade, os babilônios eram muito mais capacitados a dirigir os carros do que os cavaleiros dos carros dos assírios. Uma coisa interessante, eles não tiveram como sair. Por que eles não tiveram como sair? A cidade estava sitiada. Se abrisse a porta antes para liberar os carros, o outro exército entrava. Então eles ficaram com a sua maior força armazenada dentro da cidade. Só que o que acontece? O exército babilônico pegou a época da chuva e represou o rio Tigre. E mais 2 rios. E quando a chuva acelerou, que o volume ficou absurdo, eles romperam as barragens. E aí toda aquela quantidade de água veio e abriu o muro. E quando abriu o muro, eles já vieram na sequência, com os carros, a infantaria, com tudo. Uma estratégia de guerra espetacular. Agora você imagina, você está dentro da sua cidade com a sua maior força, sem poder sair. E quando rompe o muro, você pensa que vai sair, mas na verdade o outro exército entra. Só que o exército babilônico entrou preparado. E já vieram com a estratégia correta. Nas escavações, havia algumas praças dentro de Nínive. Nessas praças ocorreram as piores batalhas entre carros. Existe vestígio disso. Nas escavações, teve coisa que ficou preservada. Que tinha lugar da cidade que a rua era tão pequena que o carro não entrava. Entendeu? Então imagina uma cidade congestionada, com centenas de carros de guerra, um tentando matar o outro, cortando as pernas das pessoas, alguns carros sendo incendiados por flechas incendiárias, alguns carros correndo de maneira desgovernada porque o seu piloto foi morto. Tudo isso num espaço reduzido, debaixo de muita chuva e muita lama. Foi um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o Senhor está dando retribuição ao que os assírios fizeram. O rei da época de Naum, que é Azurpaníbal, tem uma carta que ele publicou, que ele se orgulhava do seguinte: teve uma rebelião numa cidade, ele invadiu a cidade. Primeira coisa que ele fez, ele arrancou a pele da liderança da cidade e forrou os pilares da cidade com a pele deles, vivos. Matou toda a liderança, queimou jovens e moças vivos. Todas essas atrocidades ele documentou. E aí no fim, ironicamente, se comparou a um leão. Então assim, a vingança sobre Nínive foi uma vingança marcada por extrema violência, extrema dureza. Em linguagem bíblica, o cálice da ira do Senhor se encheu. E os anos em que o Império Assírio dominou com crueldade, irmãos, eles arrancavam os olhos das pessoas, eles cortavam as línguas, eles cortavam o nariz, eles repatriavam todo mundo. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém no ano de 701, esse é aquele evento que um anjo do Senhor visitou o acampamento deles, matou 185 mil homens. Ele chegou na porta da cidade mentindo, falando para o povo: olha, não acreditem no seu rei, se entreguem, vocês vão comer da própria vinha,
Vocês vão comer da própria comida, até que o rei da Síria pegue vocês e transporte para um lugar tão bom quanto esse. Só que o registro da história do transporte dos prisioneiros, que todos os povos, eles mudavam, eles repatriavam, para evitar revoltas. Esse repatriamento era humilhante, era degradante, eles amarravam anzóis nas pessoas e puxavam com cavalos. Muita gente morria, quem não morria na guerra, morria no transporte. Então os assírios eram cínicos, mentirosos. Por isso que nós percebemos a queda de Nínive, tamanha crueldade. Por isso que nós percebemos que Nínive foi riscada do mapa, para que nunca mais se levantasse, e nunca mais se levantou. Amém? Vamos seguir. Versículo 5. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. O que acontece? Veja, eles tinham um deslocamento de infantaria, eu tive fazendo umas pesquisas muito precisas. A infantaria é aqueles soldados que vão a pé. Só que eles não esperavam que o muro ia romper. Eles foram pegos de surpresa. E nesse versículo aqui mostra a tentativa da manobra defensiva. Só que assim que eles movimentaram a infantaria para proteger o muro, o exército babilônico entrou com os carros, com lâminas. E já desmontou. E quando fala aqui que eles tropeçaram, tropeçaram por quê? Porque tiveram suas pernas quebradas. E aí você vai no registro arqueológico, tem carros com lâminas, que eram muito usados, justamente para deter a infantaria e para deter a cavalaria. Entendeu? Então assim, a coisa foi muito feia. E aí o texto continua, versículo 6. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. Esse versículo, irmãos, é impressionante. Anos antes de acontecer, o profeta dá a forma que o muro ia cair. Entendeu? As comportas foram abertas, porque foi represada a água e foi aberta. Da onde os babilônicos tiraram a ideia, não se sabe. Mas foi algo sensacional. E veja que interessante. Quando os arqueólogos desenterraram Nínive, o palácio foi totalmente destruído por uma enchente, confirmando as palavras da Bíblia. Sabe o que os ateus falam? Os ateus falam que não tem como isso aqui ter sido escrito, que o profeta escreveu depois do acontecido. Porque não tem como escrever. Sabe qual é a resposta de Deus? Em 1949, nas cavernas do deserto da Judéia, foram desenterrados manuscritos que estavam dentro de um vaso, e lá tinha o livro do profeta Naum, datado do século VI, antes de Cristo, com essa descrição aqui, provando que o profeta escreveu antes. Entendeu? Então, assim, é uma profecia. Por isso que eu falo, irmãos, Deus escreveu, Ele cumpre. Tem muitas coisas no Novo Testamento que ainda não se cumpriram. Vão se cumprir. A meu modo de ver, ao pé da letra. De maneira literal. Pode ter uma coisinha ou outra simbólica, até pode. Mas é de maneira literal. Porque essa profecia aqui se cumpriu literal. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram literal. Entendeu? Então nós podemos ter expectativa do que Deus ainda vai fazer na terra. Da maneira que Deus vai agir ainda. Amém?
Vamos seguir. Versículo 7. É decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Quem é que será levada cativa? Olha que interessante. A grande deusa dos assírios, Ishtar. A história conta que os babilônios tomaram a cidade, foram lá no templo, saquearam todas as estátuas, pegaram todas as sacerdotisas, montaram uma procissão e arrancaram tudo da cidade e levaram cativo para a Babilônia. Cumprindo 100% o versículo. Por quê? Porque era hábito do povo conquistador levar os deuses do povo conquistado. Aonde que nós vemos acontecer isso na Bíblia? Quando a arca foi levada pelos filisteus. No livro dos Juízes. E aí foi colocada na casa do deus Dagom. No dia seguinte, Dagom amanheceu com o rosto prostrado em terra. E aconteceu uma série de coisas. Entendeu? Era um hábito. O que os povos estavam dizendo? Os nossos deuses são mais poderosos que os seus. No salmo que nós abrimos aqui, tem uma passagem que fala: por que diriam os gentios, onde está o teu Deus? O que era isso? Na destruição de Jerusalém, o povo inimigo podia falar: mas onde que está o Deus de Israel? Por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Poderoso tu és e reina, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Até hoje nós cantamos isso. Entendeu? Como que Deus é glorificado hoje? Na minha vida e na sua. Quando olho para você e falo: não, só pode ser Deus. De alguma forma as pessoas vão ver Deus na sua vida. Se você é alguém que nasceu de novo e é habitado pelo Espírito do Senhor, de alguma maneira isso aí vai ser manifesto. Cada um a seu modo. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas. Porém, elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Qual é a figura aqui? Lembra que eu falei que não faltava água em Nínive? Essa mesma água foi a água que destruiu os muros do palácio. Novamente, uma profecia cumprida com 100% de exatidão. E aí o versículo 9 continua: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero, de bens desejáveis. Veja que interessante, a Assíria era conhecida pelos seus saques. Toda a sua riqueza, irmãos, anos de império, terras e terras conquistadas, toda a riqueza, tributos. De uma só vez, tudo isso ficou disponível na mão do exército babilônico. Entendeu? Tudo foi arrancado, não ficou nada. Nada. Acabou. Sem ter para onde correr. Deus arrancou, com raiz e tudo. Vamos seguir. Versículo 10. Olha que versículo. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o coração e tremem os joelhos. E em todos os lombos a dor. E os rostos de todos eles se enegrecem. O que está mostrando aqui? O destino final. Tudo esgotado, tudo arrancado. Irmãos, comida, bens, ouro, prata, obras de arte, vinho, azeite, especiarias, roupas finas, tudo. O saque de uma cidade era algo horrível. As pessoas eram colocadas enfileiradas nas praças públicas.
Normalmente a liderança era toda morta, normalmente a liderança dos sacerdotes era todo morto. A família real era humilhada. Por que os joelhos tremem? Simplesmente se o cara quiser, ele vai lá, dá uma espadada em você e mata na hora. Uma cidade saqueada não tem direito à vida. Lembra que na Bíblia fala, Deus fala com o seu povo, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ter sua vida por despojo. Porque numa cidade saqueada, nem a vida era garantia. Você não sabia nem sobrevivia. Por isso o medo, é que nós não fazemos ideia, irmãos, nós não sabemos o que é guerra. Nós não sabemos o que é guerra. Guerra até hoje é um negócio terrível. Guerra é cruel. Entendeu? As pessoas morrem que nem formiga. Sabe o formigueiro que invade uma casa? Morre dessa maneira. Entendeu? É o quadro que está aqui. Joelhos tremem. Versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? Aqui, irmãos, Deus pergunta, onde é que estão aqueles que se comparavam a leões? Não eram vocês os bons? Não eram vocês que faziam de tudo? Não eram vocês os poderosos? Onde é que está? Cadê o poderio da Síria? Vocês que causavam tanto espanto. É isso que o versículo está falando. Deus está usando a figura de leões que os reis se diziam. E está perguntando onde é que está. Acabou. Foi arrancado. E aqui está falando em especial dos poderosos da cidade, da liderança. Entendeu? Não ficou ninguém. Foi arrancado com raiz e tudo. E aí o texto continua, versículo 12. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. O que ele está mostrando aqui é uma figura, tá? Que normalmente, olha que interessante, as fêmeas saem para caçar mais primeiro do macho. Só que muitas vezes a carne começa a ser consumida com animal vivo. Na grande maioria das vezes o animal está vivo. Aí o que o leão fazia? Ele vinha de uma vez, tomava a presa das leoas, e muitas vezes ele dava um golpe e matava a presa. Normalmente esse golpe no pescoço. Aí quebrava o pescoço, a presa morria e ficava inerte, ele podia comer tranquilo. E depois que ele comia, ele entregava para a leoa. Essa figura é a figura do quê? Dos reis assírios, dos generais assírios, que chegavam numa cidade. Faziam a mesma coisa com as pessoas. Sangrentos. Irmãos, a Bíblia não fala 5% do que o exército assírio fazia. É um dos mais cruéis do mundo. Crueldade barata, não é matar soldado. É matar velhinho, matar mulher grávida. Entendeu? Abrir a barriga das grávidas, tirar o bebê e matar, só para ver o bebê morrer. Para não ficar descendência. De forma cruel. Agora imagina, esse povo não podia servir de mão de obra? Só que eles tinham tantos escravos que eles não queriam levar mais. De tanta gente escrava que eles já tinham nas suas cidades. Esse era o poderio da Síria. E é essa figura que está retratada aqui. Da crueldade deles. E aí, para encerrar o capítulo, uma palavra dura do Senhor. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos,
e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. O que Deus está falando? Acabou. Ponto final. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou destruir vocês. Vou punir todo o pecado. Toda a crueldade vai ser punida. Toda a arrogância vai ser colocada por terra. Todo orgulho vai ser abatido. Eles eram conhecidos pelo orgulho e arrogância. Como eu já falei, pela crueldade. Isso é uma palavra de Deus. E aí você pergunta, peraí, pastor, mas Deus não é amor? Alguém já viu na Bíblia que Deus é amor? Misericordioso, bondoso, cheio de graça. Mas a descrição aqui é de um Deus vingador. Por que isso acontece? Já expliquei. Um atributo de amor e bondade não invalida o atributo da justiça. Irmãos, se Deus não vingar a maldade, ele deixa de ser justo. Deixando de ser justo, ele deixa de ser bom. Deus não pode deixar a maldade passar em branco. Feriria os atributos de justiça e bondade dele, de graça. Tanto é que para a nossa salvação, Deus teve que fazer a mesma coisa com esse povo aqui. Deus teve que moer. Mas ele moeu a Jesus, que entrou no meu lugar e no seu. Foi sobre Jesus que foi colocado o meu pecado e o seu. Deus não podia simplesmente chegar e falar, está salvo, deixa para lá. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito, que é o presente gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí você pode chegar e falar, nossa, pastor, que bom que hoje a gente vive nos dias do Novo Testamento, né? Jesus é amor, Jesus é luz, Jesus é maravilhoso, Jesus é graça. Não é verdade? Não é isso que falam por aí? Mas veja que interessante, Jesus é tudo isso, sim. Mas ele é Deus. E ele tem todos os atributos de Deus, sem ficar nenhum para trás. Para encerrar, vamos abrir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E eu vou te mostrar uma coisa que é muito importante você lembrar. Espera lá. Era só um minutinho. Espera lá, eu acho que eu peguei a referência errada. Só um minuto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Deixa eu até corrigir aqui, que senão quando eu for usar o esboço... Veja que interessante, palavras do apóstolo Paulo. Vamos ler o 5, que abre a oração. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder,
com labareda de fogo, vírgula, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O que essa passagem nos mostra? Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é justiça. Mas os ímpios vão sofrer o mesmo juízo que Nínive sofreu. E vai todo mundo para o mesmo inferno e para o mesmo lago de fogo. Aquele que não crê, aquele que não receber Jesus como Senhor e Salvador, o destino é terrível. Jamais podemos confundir o amor de Deus provado mandando Jesus. Mas não podemos nos esquecer que existem pessoas rebeldes, pecadores, que não param para pensar um segundo que existe um Deus, não param para pensar um segundo na consequência. Estão com a sua mente cauterizada, fazendo maldades, fazendo roubos, se prostituindo, zombando de Deus. O mesmo Deus que julgou Nínive e que livrou seu povo na antiga aliança, é o mesmo Deus que nos salvou, mas que vai punir os ímpios. Quando você tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, é importante falar, olha, Deus te ama, sim, mas antes de tudo, Deus é juízo. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que Jesus teve que ser mandado. Por isso que todo o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. E eu estou te falando tudo isso, porque se você não se arrepender dos seus pecados, não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu destino vai ser terrível. O Evangelho é uma boa notícia. A notícia mais maravilhosa que tem, mas, como diz o nosso professor de escola, essa notícia tem uma notícia ruim. Aqueles que não estão em aliança com Jesus e Nazaré vão ter o mesmo destino dos ninivitas, com a mesma ira, com o mesmo furor. Irmãos, uma trombeta que tocar no Apocalipse, 30% da população da Terra vai morrer. Se fosse hoje, mais de 3 bilhões de pessoas. A população estimada do dilúvio é entre 3 e 4 bilhões de habitantes na Terra. Só sobreviveram 8. Foi graça salvar Noé? Foi. Foi graça livrar o povo dos assírios? Foi. Foi graça enviar Jesus? Foi. Mas existe um juízo. Cuidado, não viva de qualquer maneira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que essa cadeira vazia quer dizer? Quer dizer que tem gente que está pedindo para entrar em tribulação, porque não está levando as coisas de Deus a sério. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Os tempos são maus. A casa cai. E ó, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quando a mão de Deus pesa, consertar não é fácil. Cuidado como você tem vivido a sua única vida em Cristo. Não é uma ameaça. Só estou te falando um fato. Cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos orar?